Fala, meus amigos, como estão vocês? Nesse vídeo eu vou passar para vocês como fazer uma planilha para controle de gastos. É uma coisa simples, pode ser feito aí no seu computador, por meio do Excel, por meio das planilhas do Google, vai facilitar a sua vida financeira, contudo ele não pode ser feito de qualquer forma. Antes de te apresentar a planilha, vou te passar algumas situações. Você já ouviu, por exemplo, falar no método 50-30-20? Talvez não, né? É estranho. Contudo, em que esse método consiste? Numa forma que é útil, comprovada e que serve para controle de gastos, na qual você não excederá a porcentagem do valor que você ganha mensalmente com gastos que não são necessários naquela faixa, naquele padrão na qual eles estarão sendo encaixados. Tiago, mas eu não entendi. Como é que eu vou encaixar os meus gastos? É disso que falaremos agora. O método 50-30-20 consiste no seguinte: 50% dos seus ganhos mensais se enquadrarão em despesas fixas. O que se enquadra em despesas fixas? Luz, telefone, internet, enfim, tudo aquilo que você não pode viver sem, obrigatoriamente você tem que pagar, mesmo se você tiver que cortar todos os seus gastos, todas as suas outras despesas, esse tipo de gasto fixo continuará lá, porque é algo que você tem necessidade e não há de forma nenhuma como tirá-los da sua vida. 30% do valor que você tem deve ser enquadrado como despesas pessoais. E o que seriam essas despesas pessoais? As despesas pessoais seriam aquelas despesas como compras aleatórias que você faz, uma academia, lazer, qualquer dívida que apareça em um momento ou outro, ou seja, é algo flutuante, aquilo que não é fixo, você não tem como gasto todos os meses, contudo, são de extrema necessidade porque precisamos desse dinheiro, desse valor para utilizar em alguma outra coisa, algo que necessitamos. Os outros 20% que sobram, apesar de ser o menor quantitativo dentro da nossa porcentagem, sendo que 80% das nossas rendas já estão aplicadas nas formas que falei anteriormente, porém são os 20% mais essenciais, são aqueles que te alavancarão, se forem bem colocados, bem estruturados e realmente se você organizar a sua planilha da forma correta, claro que isso vai demorar tempo, contudo é viável, desde que nós nos organizemos, esses 20% serão o seu maior investimento, porque justamente são isso mesmo. Os 20% que você vai guardar seriam equivalentes a reserva de emergência, a fundos de investimento, cursos. Se atente bem, cursos também entram como investimento, porque você está investindo em conhecimento, e isso é necessário. Seja um curso online, um curso pessoal, um livro que você lê, qualquer tipo de conhecimento que venha te agregar, fazer com que você saia do ponto A para o ponto B, entra dentro desses 20%. Então, esses 20% que farão com que, no decorrer do tempo, os outros 80% sejam fichinha, porque esses 20% têm um potencial de virarem uma bola de neve que vai crescendo, crescendo e vão alavancar muito o seu dinheiro. Contudo, eles têm que ser primordiais, têm que entrar dentro do seu programa de despesas mensais. Agora que você já entendeu esses conceitos básicos, já sabe como funciona pelo menos a base do método que eu estou te explicando, nós vamos para a planilha dita. E enquanto eu vou orientando você quanto à confecção da planilha, vou te passando outros conceitos, te explicando alguns entendimentos para que você faça da forma correta. Meus amigos, então vamos para a planilha. Conforme foi falado, vai ser uma planilha simples, contudo eficaz. Primeiro passo é nomearmos o mês. Então vamos colocar como exemplo o mês atual. Então estamos no mês de fevereiro. Vou colocar aqui mês de fevereiro na planilha. Depois a gente vai acertando aqui só para vocês entenderem. O que a nossa planilha tem que ter como base? Vou colocar aqui do lado.
A priori, nós temos que dividir, conforme foi falado antes, em 3 tipos de gastos. Então, vamos lá. 50% dos gastos vão ser para tudo aquilo que for fixo. 30% dos gastos vão ser para despesas pessoais. E os 20% que sobram vão para investimentos. Então, nós temos que montar uma planilha que contemple esse padrão. Então, vamos lá. Nos primeiros campos aqui, nós vamos utilizá-los para dar nome a tudo aquilo que é fixo. Nós podemos aqui enumerar luz, internet, água, condomínio, se for o seu caso. Enfim, não estou conseguindo pensar aqui em todas as possibilidades, vai se adequar à realidade de cada um, mas que entendam que isso aqui é fixo. Não tem jeito de você sair disso aqui, é algo necessário. E aí nós vamos dar uma cor específica aqui para esse conjunto. Vou colocar aqui, por exemplo, azul. Aqui eu posso colocar o azul também como se fosse uma legenda, só para facilitar. Então vamos lá, vou colocar despesas pessoais como amarelo e vou dar uma outra cor para aquilo que é investimento, vou colocar o verde aqui. Então, teoricamente, seria isso. Vou colocar umas bordas aqui para facilitar. Na segunda parte aqui, nós vamos utilizar para despesas pessoais, que são os 30% do seu valor mensal. Aqui vão entrar cartão de crédito, por exemplo, academia, um boleto qualquer que você esteja comprando, um boleto seu, vou colocar aqui como boleto X. Um outro boleto, vou nomear aqui como boleto Y, só para ficar como exemplo. Vou colocar com o correspondente, esse aqui, que seria amarelo. Então, a gente já está fazendo a separação aqui entre despesas fixas, despesas pessoais e aqui os investimentos. Como você está iniciando o processo, então nós vamos colocar aqui a reserva de emergência, partindo do princípio que você ainda não tem ela formada. Investimentos aleatórios. Se você tiver outro tipo de investimento, você já investe em ação, em algum fundo, qualquer coisa desse tipo. E aí nós vamos deixar aqui de outra cor, com a cor verde. Então, teoricamente aqui a gente já tem um mês. Temos as separações. E aí nós vamos fazer um cálculo simples. Você pode utilizar uma dessas planilhas aqui. Deixa eu só mesclar aqui. Deixa eu ver se ele copia a formatação para os demais. Mesmo que altere a cor, depois eu coloco de volta, só para facilitar. Então, esses aqui são amarelos. Esses aqui são verdes. Então, nessa próxima coluna aqui, você vai colocar os valores de cada um. Vou colocar uns valores esporádicos aqui, por exemplo, R$125, internet uns R$100, água uns R$80, condomínio vai variar uns R$120, cartão de crédito uns... E assim eu vou nomeando. O que você tem que entender? Aqui vai entrar muito da sua questão de quanto você ganha mensalmente. Vamos supor que você tenha aí um gasto de R$2.000. Esses R$2.000 é o total que você ganha. Se é o total que você ganha, você vai dividir esse valor aqui de forma com que ele fique fracionado para que ele fique dentro da nossa metodologia, ou seja, 50% de 2.000 equivale a R$1.000. Então você vai ter que ter R$1.000. Esses R$1.000 vão ser utilizados aqui para despesas fixas. Os outros 30% que sobram para despesas pessoais. E os outros 20% para investimento.
Então, se a gente for calcular aqui, ó, facilmente, a gente tem R$ 400 de investimento, que equivale a 20%, e 600, que equivalem às despesas pessoais. Você tem que deixar com que seu patrimônio fique trabalhando o mais próximo disso aqui. Você vai conseguir que ele seja 100% dessa forma? Não. Contudo, a ideia é aproximarmos o máximo possível. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou editar um pouco essa planilha para ficar mais esteticamente bonita e eu já retorno aqui. Então, meus amigos, organizei aqui a planilha, mais ou menos conforme tinha explicado lá, ficou mais bonito esteticamente. E qual foi a ideia? Se vocês forem avaliar aqui, ó, a nossa metodologia, partindo do princípio que a pessoa tem uma renda de R$ 3.000, na qual eu coloquei como se fosse um casal, sendo que o homem ganha 1.500 e a mulher ganha R$ 1.500, ambos. Nesse sentido, era para se ter o seguinte: 50% do valor, que seria o equivalente a R$ 1.500, corresponderia às despesas fixas, 30%, que equivale a R$ 900, corresponderia às despesas pessoais e 20% aos investimentos. Aqui, nesse nosso cálculo, o dinheiro que eles têm equivale a R$ 3.000 e o total de despesas está dando R$ 2.925. E eu fiz dessa forma de propósito. Por quê? Para mostrar para vocês que a maioria dos brasileiros hoje se enquadram nisso aqui, ó. Eles não refletem a realidade do que tinha que ser. Se formos calcular aqui, ó, só as despesas pessoais, nesse exemplo que nós temos aqui, ó, já estão dando R$ 1.000, ou seja, 1/3 do valor que eles ganham está aqui. Aqui ainda estou sendo bonzinho, digamos assim, porque a maioria dos brasileiros ele entra aqui com força, em vez de ser só 1/3 do valor, ele tem 2/3 ou até mais envolvido, principalmente aqui, ó, cartão de crédito. E muito do que é comprado em cartão de crédito nem é necessário. Mas coloquei esse exemplo aqui só para facilitar para vocês. E eu configurei a planilha da seguinte forma. Ó, de acordo com o que você for colocando seus ganhos, se os ganhos, as despesas aqui, excederem o total de ganhos, ele já informa que essa informação aqui, ó, você tem que fazer economia urgente, quanto que está passando, ó, o valor que passou aqui, ó, 925. De igual forma, se eu coloco um valor menor aqui, ó, ele informa que ainda há saldo de R$ 75, ou seja, dentro do que você pode gastar ainda sobraram R$ 75. Esses R$ 75 é aquele dinheirinho aí para você ir para o cinema, para se divertir e fazer alguma coisa. Então, esse foi o intuito da planilha. Para facilitar para vocês, eu vou disponibilizar um link com ela mais completa, bem organizadinha. E quanto à planilha, quanto ao entendimento que eu queria passar, era o da metodologia que tem que ser aplicada. Claro que é difícil, demora um tempo para se adequar, provavelmente você vai demorar uns 4, 5 meses. E outra coisa, você pode ir acompanhando aqui a sua evolução pela planilha. Se você concluir um mês, quer começar o próximo mês, só clicar aqui do lado, ó, clica aqui com o botão direito e clica em copiar, se você estiver usando o Excel, ou duplicar, se você estiver utilizando a planilha do Google. Clicou em copiar, ele vai pedir para criar uma cópia. Vou criar uma cópia da planilha de fevereiro. Pronto, já está feito. Eu só vou clicar aqui, renomear, altero para o próximo mês e assim por diante. Então, é isso aí. Meus amigos, eu sei que é muita fórmula, é muito milindre em alguns detalhes que eu passei para você na confecção da planilha, contudo, não são coisas de outro mundo. Se você tiver dificuldade para fazer, peça ajuda para alguém, mas eu te indico que tente fazer a sua própria planilha para você adequar ela ao seu uso pessoal. Só você sabe o que você precisa, o que realmente precisa estar colocado lá. Contudo, para facilitar a sua vida, que eu sei que é corrida, talvez você tenha alguma dificuldade na confecção da planilha, vou deixar um link aqui na descrição, na qual estarei disponibilizando uma planilha para você, muito parecida com essa que eu acabei de explicar, contudo, fiz alguns aperfeiçoamentos
e disponibilizarei aqui no link. Você pode baixar gratuitamente para uso pessoal. Ela com certeza facilitará muito a sua vida. Espero que com esse gesto eu tenha de alguma forma te ajudado. Agradeço a você que ficou até aqui. Te espero nos próximos vídeos do canal e por hoje é só. Fica com Deus e até mais. Fui!